hoje, se a gente for parar para pensar, o grau de institucionalização do crime organizado no país, ele é muito grande, né? Ele está em todos os cantos. Se você acompanhar o noticiário mais próximo, você vai ver que existe abertamente, né, disputas territoriais, não na bala, mas no comercial mesmo, em várias regiões do país, né? O PCC quer entrar no estado do Amazonas, né? Quer disputar com o Comando Vermelho, não sei o quê. Papapá. Eu acho que o problema dessa situação é um pouco mais embaixo, porque assim, eu acho que o crime organizado, assim, ele hoje mostra o tamanho da magnitude que é. A gente tá falando de uma instituição extremamente funcional. Porque, cara, se você tem dentro de um mercado regulado, dentro de um mercado extremamente difícil de entrar, que é o mercado financeiro brasileiro hoje, você tem uma teia, né, ligando vários pontos ali, com um volume de recursos de 30 bilhões de reais, cara, provavelmente deve ter mais dinheiro em outras coisas, mas 30 bilhões de reais é muita grana para um negócio assim. Vamos ter um efeito de comparação. Na década de 70, 80, o mundo ele via o principal meio organizacional do crime, né, assinalado pelo cartel de Medellín, né, que era um cartel de exportação de, né, sim, não vou citar o nome, mas enfim, que girava em torno de 2 bilhões, 3 bilhões de dólares ano. O principal problema, né, ali, além de saúde pública que causou nos Estados Unidos, que foi o principal combatente do cartel de Medellín, era também a questão estrutural e institucional que o cartel de Medellín tinha. O cartel de Medellín mandava na política da Colômbia. Ele elegia quem ele queria, ninguém era preso, né? A gente vê séries e filmes fidedignos, documentários também, né, que mostrava a facilidade como atores como Pablo Escobar, né, entre outros ali, tinham dentro da Colômbia, né, e que só acabou por conta de sufocamento dos Estados Unidos, que nem foi muito por conta da questão sanitária, mas sim porque o cartel influenciava em conflitos que os Estados Unidos patrocinavam, tinha uma lavagem de dinheiro muito forte, né, até algumas cidades ali, esse documentário que você citou, ele mostra que algumas cidades foram construídas com dinheiro do cartel, o dinheiro de lavagem de dinheiro, etc. Teve um apoio importante, né? E aí a gente fica pensando que aquilo era o máximo que poderia chegar, mas não. Hoje, se a gente for parar para pensar, o grau de institucionalização do crime organizado no país, ele é muito grande, né? Ele está em todos os cantos. Se você acompanhar o noticiário mais próximo, você vai ver que existe abertamente, né, disputas territoriais, não na bala, mas no comercial mesmo, em várias regiões do país, né? O PCC quer entrar no estado do Amazonas, né? Quer disputar com o Comando Vermelho, não sei o quê, papapá. Fora das fronteiras do Brasil também. E não é mais em linhas de negócio, né? Não é na boca de fumo. Ele quer uma parte do comércio local, ele quer uma parte da extração, da produção de etanol, né? Que a gente viu que várias usinas sendo vendidas à força, né, recentemente, né? Tanto que hoje teve até uma especulação de que a alta da Raízen foi porque se especulava que ela teria problemas para infectar usinas ligadas ao crime organizado, né? Que é citada nessa reportagem. Então acho que o problema é olhar o quão institucionalizado isso tá, o quão isso tá enraizado, e assim, cara, se os caras chegarem na Faria Lima, eles estão em qualquer lugar, assim, não é fácil chegar na Faria Lima. E mostra o grau de organização, né, que, poxa, levou tanto tempo pro governo descobrir, assim, encontrar isso. Será que, tipo, não tem algum problema nosso institucional? Será que a organização Estado, ela não tá permitindo demais, ou ela não tá sendo ineficiente demais a ponto de deixar com que um lado obscuro da economia, né, que, querendo ou não, tem um certo lado econômico ali, digamos assim, né, cresça desse tamanho, a ponto de você ter 30 bilhões, tudo bem organizado, bem estruturado, pô, a grana já era limpa no ato do pagamento ali da bomba de combustível, ia para os fundos distribuíam esse dinheiro de maneira institucionalizada, fazer as aquisições e tudo mais, as camadas, tinha agentes importantes, tinha instituições importantes, fintechs,
Não é fácil abrir uma fintech hoje, a gente sabe disso, o quanto que isso custa caro, né? Uma licença Estrutura. do Banco Central, você ter ali conchavo dentro do governo. Você precisa ter profissionais envolvidos nisso, né? Que às vezes nem sabe no que estão trabalhando. Você tem ali, chegando a fundos, empresas listadas na bolsa, cara, empresa listada na bolsa tá sendo acusada ou tá dentro do bolo ali de acusações. Então, assim, eu acho que o problema tá nessa várzea, assim. Porque, de um lado, você tem uma dificuldade muito grande para você iniciar um negócio, tocar o seu negócio, fazer esse negócio crescer. Você lida com várias barreiras de entradas, várias barreiras... barreira sanitária, barreira de segurança, barreira de estruturação, barreira burocrática, barreira bancária, porque o banco, ele querendo ou não, é uma barreira que você tem que romper, né? E do outro lado, tem um cara que faz tudo errado dentro da lei, né? E em pouco tempo, porque a gente tem que falar que essas organizações, elas não existem desde a época do cartel de Medellín, né? Elas existem ali desde os anos 2000, que foi começando, institucionalizando, chegar ao nível que está hoje. Sem contar que o principal chefe dela está preso em um presídio de segurança máxima. Os né? principais, né? Se especulava até que ele estava orquestrando um pedido de uma fuga, né, cinematográfica, que falavam que ia gastar em torno de 200 milhões, e você ficava assim, o cara vai gastar 200 milhões para tirar um cara da cadeia. E quando você vê, os caras têm só 30 bi em 40 fundos diferentes, né, em patrimônio diferente, movimentando dinheiro constantemente, né? Então, assim, é um pouco atordoador você olhar isso, né, e não perceber que tem alguma coisa muito errada. Como que esses caras chegaram lá? Como que esses caras conseguiram organizar isso de maneira tão... como é que fala? Tão estruturada. Tão bem organizada, né? Eu vi muita gente atribuindo ao fato de que lá atrás teve um problema que o governo queria que as movimentações de até 5 mil reais fossem informadas à Receita Federal, todo mundo falando que ia taxar, que não sei o quê. Cara, estão atribuindo isso a essa organização hoje, porque a ideia daquilo, a principal de agora, né, que vão falando isso, era de que as fintechs pequenas tinham muitas movimentações dessas que não eram reportadas à Receita, e a Receita não tinha um controle sobre isso, né? E que se tivesse lá na época, poderia ter antecipado isso, ou coisa do tipo. Então, assim, vai depender de o que está acontecendo para deixar esse discurso aí mais ao ponto que você quer. Mas, de qualquer forma, acho que o principal problema é como está institucionalizado o crime organizado. Ele é uma empresa. E uma empresa... Cara, é uma empresa que se abrisse IPO ia valer muito. É uma lucrativa, bem organizada. Isso aí talvez entraria aí até no novo mercado. Nossa, esse nível de organização. Nesse nível de organização seria novo mercado, nível de organização, né? Essa empresa seria governança. Nesse nível de organização. Se a gente for pensar... Esse nível de organização que o Alan citou, toda essa estrutura que a gente viu sendo formada por conta dessa notícia, a gente cria-se uma expectativa que a organização tenha pelo menos 299 bilhões sob gestão. Isso em algumas empresas da Bolsa, a gente compra ela 30 vezes, 40 vezes, até um pouco menos, pelo menos 10 vezes em alguma das maiores empresas da Bolsa de Valores hoje. Só para a gente ter a dimensão disso. Tanto que o dado que o Manuel citou sobre os impostos que foram sonegados nesse processo, a quantidade de 7,2 bilhões de impostos a 7,6 que se estima é metade do que o Bolsa Família movimenta mensalmente no Brasil. Então, dos maiores programas de transferências que a gente tem no Brasil hoje, movimenta o dobro do que foi sonegado de impostos que se saiba atualmente. Então, só para a gente ter essa dimensão do quão grande seria essa organização e tão estruturada que ela seria. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$ 4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preencha o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente
devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.